Fala, capitalista! Seja muito bem-vindo ao quinto episódio do nosso Conversa Macro. Cada dia mais interessante, mais entrosado, as pessoas estão adorando. Então, vamos receber ele super renovador. Prazerzão, Luiz. Muito bom ter você novamente aí no nosso canal, né? Compartilhando essa conversa macro aí, que eu só sei o assunto na hora que começa. Dá o play e fala, bom, vamos falar disso. Eu sempre coloco o Renan na fogueira, porque ele é uma enciclopédia, conhece tudo aí de economia. Se você não segue o canal dele, está perdendo. Ó, o nome dele está aí na tela, então siga o canal dele agora. Se você chegou aqui também no canal do Roxo agora, ou se você está. Eu vou fazer o jabá aqui, tá, Renan? Se você está vendo esse vídeo lá no canal do Renault, siga o Luciano Roxo também. Temos umas coisinhas para contar para vocês. O legal é que o nosso conhecimento é bem complementar, vale a pena ver. Quase todo dia o Renault solta um vídeo, eu solto 2, 3 por semana. Quem assistiu os dois durante a semana tá ficando mais esclarecido, né, Renault? Né, o objetivo é passar de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai transmitindo o que a gente mesmo aprende, né? Da experiência e do próprio aprendizado. E não acaba nunca, essa que é a graça da coisa, né? Não, Quanto mais a gente é aprende. muito divertido. Eu digo para as pessoas que quem não tem o mercado financeiro na sua vida é uma pessoa que tem tédio, porque o mercado financeiro é muito emocionante. Sempre tem coisa, sempre tem coisa para contar. Meu Deus do céu. Principalmente recentemente agora. Essa semana o pessoal, né, vai ver isso aqui não necessariamente no mesmo momento, mas essa semana o Renault falou de Canadá, falou de imóvel, falou de Japão, falou de China, falou se a taxa de juros vai cair para 7,5, tem campanha eleitoral, não acaba o assunto e vai ficando mais intrincado, né? Acho que nunca foi tão difícil você tomar decisões hoje como agora, né? A quantidade e até as informações que você tem, né? Que a gente gosta da macroeconomia por causa dos números. Você pelo menos pode analisar os números. Os números não deveriam ter ideologia, mas até os números agora já estão virando ideológicos, porque se você recebe um número, você já não sabe se você pode confiar nele, você já não sabe se é aquilo mesmo, o que está por trás dele, como que as outras pessoas vão reagir a ele, para aí você tomar decisão. Então, fica cada vez mais difícil tomar decisão, mas vamos navegando junto. Exato, a famosa pós-verdade, né? O que é a Verdade. fake news, pós-verdade, essa relatividade toda aí. E eu trouxe esse tema que é uma curiosidade minha. Eu vejo as pessoas falando disso, mas é importante eu discutir isso com o Renault, porque ele também, né, vai trazer ideias complementares aqui para a gente chegar a uma conclusão. Por quê? Eu, como, né, me considero um economista austríaco, digamos assim, não exatamente libertário, porque não, né, eu sou um cara que tenho fé e tudo, então não sou exatamente aquele liberalzão. Mas essa afirmação que nós vamos fazer aqui, vamos se perguntar, que é se o governo imprime dinheiro, por que ele cobra imposto? É uma questão que está na boca dos libertários, ou dos antissistema, ou dos antigoverno, ou principalmente do pessoal do Bitcoin. Eu vi o Bukele, que eu gosto muito, né? Gosto muito do Bukele, o presidente lá de El Salvador, fazendo essa provocação. Então, a ideia é que a gente converse um pouco disso. Nós já falamos que sim, imprime-se dinheiro do nada, mas vamos entender um pouquinho como funciona. E aí eu trouxe umas perguntas a mais, tipo, o Fed dá lucro, quem que usa esse dinheiro? Então eu sei que você tem também essa dúvida, esse questionamento aí. Deixa a sua opinião, pode ser apaixonada, não tem problema. Se você não acredita nisso, se você acha que a solução é o Bitcoin, ou é a China, ou é a Rússia, seja o que for, escreva, dê sua opinião pra gente, é muito importante saber quem está participando aí. Deixa o like ou até mesmo o dislike, pra gente é importante. A gente está aqui para aprender mesmo, a gente está aqui para aprender e se você aprender junto, uma coisa, né, que o Renault fala que é muito verdade, e usar isso como uma ferramenta para você investir melhor, esse é o nosso objetivo, né? Exatamente. Aqui não é, de forma alguma, o objetivo não é ter a solução final, não,
pelo menos aqui da minha parte, eu já falei, não sou dono da razão de forma nenhuma e já mudei minha opinião algumas vezes sobre esse determinado assunto. Já me vi na posição de maximalista de Bitcoin, etc. E não faz sentido o governo cobrar imposto, é uma enganação, né, etc. Imposto é roubo, todas aquelas questões, né, que a gente ouve. Eu entendo, não é uma coisa que eu vou dizer que não, você está errado porque a posição certa é essa, porque o governo está certo em cobrar imposto. Eu não estou aqui para dizer se ele está certo, se ele está errado, não tô aqui para isso. Só estou aqui para trazer pelo menos outras formas de você enxergar a mesma coisa e às vezes a gente tentar se aproximar cada vez mais de como as coisas realmente são e não como a gente gostaria que elas fossem. Por mais que a gente queira consertar o mundo, você tem muito no mundo financeiro quem quer, às vezes, ganhar dinheiro e proteger seu patrimônio, é muito diferente de querer mudar o mundo. Então, se você quiser mudar o mundo, é maravilhoso, é ótimo. Tem muitas pessoas que querem fazer isso e acho que uma forma de mudar o mundo é pela educação. Acho que entendendo melhor como funciona, a gente pode, pelo menos, entender um pouco melhor a própria pergunta. Porque se a gente fala, se o governo imprime dinheiro, por que ele cobra impostos? Você simplifica uma coisa muito mais complexa, né? Você, na verdade, passa por cima de vários detalhes para entender como que a impressão de dinheiro funciona. Mas antes de entrar nisso, a gente pode até falar que, sim, existe hoje até uma das abordagens mais interessantes que eu vi em relação ao próprio Brent Johnson, né, que ele falou sobre esse assunto, respondendo exatamente essa pergunta no passado, que estou até tentando me lembrar o que ele falou, mas foi mais ou menos assim. Querendo ou não, gostemos ou não, existe a emissão da moeda por algum tipo de governo. Então, se você está no Brasil, você tem que usar o real, não adianta, você não vai usar outra moeda. Né? Nos Estados Unidos, você vai usar o dólar. Ah, mas é permitido que negócios possam usar outras coisas a não ser o dólar? Sim, é permitido. Nos Estados Unidos tem até uma parte diferente do próprio Brasil, né? Que é o legal tender, né? Mas vamos tentar simplificar, digamos que porque eu estou num determinado local, eu uso essa moeda daquele país, digamos que o real. E como os impostos são cobrados nessa moeda, você tem a emissão da moeda pelo lado forte, pelos fortes, e nós que trabalhamos pagamos os impostos, que somos os fracos. Então os impostos sempre fluem dos fracos para os fortes. Perfeito. Não tem muito para onde fugir, não é uma coisa que eu goste, ou que, enfim, né? Você pode até evitar, você tem aquelas pessoas que vão para Dubai, tentam fazer todo aquele, né, trust, etc., para tentar fugir disso ou minimizar isso, mas é uma verdade da vida, eu não vou mudar ou dizer o que eu gostaria que acontecesse. Mas, enfim, a questão é que a legitimação acontece porque você precisa dessa moeda para pagar aqueles impostos. Se você não usar essa moeda para pagar os impostos, eles não forem cobrados, as pessoas elas teriam muito mais dificuldade de aceitar aquele dinheiro imposto para receber o dinheiro do trabalho delas. Então, você não consegue usar outra moeda para quitar os impostos do seu país. Então, isso é uma das coisas mais... parece idiota, né? Mas eu não posso pagar o meu imposto de renda em Bitcoin. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu não posso pagar em ouro. Eu não posso pagar em outra coisa. Eu preciso pagar em dólares. No Brasil, você precisa pagar em reais. Então, só esse motivo já meio que trava muito mais do que você imagina. É claro que você pode tentar se revoltar, pode tentar usar outra coisa, etc. Agora, vem a parte da impressão do dinheiro. Né? A impressão do dinheiro em si, beleza, ela é mais complicada do que a gente imagina. Né? A impressão do dinheiro ela pode vir do governo. A gente sempre atrela que o governo que faz absolutamente tudo, que imprime, dependendo do país, isso é até verdade, né? Então, alguns países são mais avançados do que outros, mas se eu falar principalmente dos Estados Unidos e do dólar, não sei se você quer falar mais do real ou do dólar. Não, vamos no dólar, vamos no dólar. Sempre porque, o ponto de vista aqui, galera, vai ser global, o portfólio também global, não precisa explicar o motivo, né? Os últimos 2 anos do Brasil explicam por si só. Mas enfim, então assim, na questão do dólar, ela é mais complexa porque ela é reserva global de valor, né? Então hoje ela é a moeda intermediária global. Mas só nos Estados Unidos você tem 2 questões de impressão de dinheiro. A impressão que as pessoas acham que acontece do Fed, a gente já falou em capítulos anteriores das nossas conversas macro, elas não vêm do Fed, não é? O Fed não age diretamente imprimindo dinheiro. A única forma do governo imprimir dinheiro diretamente foi algo parecido com a pandemia, quando você cria um
pacote emergencial que precisa de aprovação do Congresso, e ele é sempre temporário, porque se você deixar isso permanente, você acaba imediatamente com o país e a credibilidade. Então, isso sempre se manteve nessa escala. A real impressão vem a partir do segundo passo que é necessário para você imprimir dinheiro, que é o banco. Bancos necessitam expandir o seu balanço ao fazer empréstimos. Então, quando eu tenho as minhas reservas baseadas no meu balanço e eu acredito que a pessoa para a qual eu vou emprestar vai me pagar de volta, baseado na minha alocação de risco privada, eu tenho a capacidade de emitir moeda. Mas não é emitir papel verde. É essa que é a grande questão. Porque o dinheiro não é mais papel verde há séculos. Por mais que nós ainda tenhamos cash, toda a grande, assim, quase a totalidade das transações, principalmente internacionais, elas são simplesmente mensagens. É isso que é o mais importante da gente entender. Mensagens são enviadas de banco a banco. Então, não importa muito se existe esse papel ou se não existe, porque ninguém mais quer transportá-los, né, certo? Então, eu não consigo fazer um pagamento usando para um banco no Japão, né, usando papel. Ninguém faz isso. É a mesma coisa da transportabilidade do ouro, que é o que se fala do ouro, né? É mais engraçado, não pode transportar ouro porque é muito pesado, mas você também não faz isso com nota. Bancos não são cofres. Cofres não tornam um banco banco. Isso, inclusive, o Jeff Snyder falou isso na última. Ele já vem falando isso há muito tempo, né? Eu já estudo ele há anos. Mas, assim, o que torna um banco o banco é só o ledger, que é, na verdade, aquele balancete, né? Você vai fazer a carteira é digital, quer dizer, o dinheiro ele já é digital, as pessoas acham que não, ou nunca pensaram nisso, mas hoje é mais um número escritural que está lançado num banco de dados do que, de fato, uma nota em cima da outra. Exato, exatamente. Então, se o banco entra em acordo com outro banco e fala, eu te devo tanto, você me deve tanto, no final do dia a gente fecha e tá tudo batendo. Eu posso expandir o meu balanço com esse outro banco, desde que eu tenha certeza que esse fluxo vai acontecer, eu consigo criar. Mas apesar de ser do além, isso não é feito ao bel prazer, são coisas completamente diferentes. Então, essa pergunta, se o governo imprime dinheiro, já tem essa premissa como um pouco de problema, porque o governo não consegue imprimir da forma que a gente fala. Eu vou até entrar no assunto de como ele imprime hoje, mas é um pouco diferente disso. E mesmo que o banco tenha essa capacidade, ele não faz isso ao bel prazer, porque o banco tem o risco de capital. O banco tem o risco de quebrar fazendo isso. Então, você não pode... Entendeu? Você tem, é o gênio da lâmpada, mas você tem a quantidade limitada de desejos. Você não pode fazer desejos ilimitados, porque você pode perder o seu poder. Vou dar um exemplo bem bobo para situar as pessoas. É como se eu fosse um agiota aqui em São Paulo, entendeu? E aí eu pegasse e, sei lá, emprestasse um dinheiro para alguém, mas é um dinheiro que eu também emprestei, tá certo? E em algum momento... sei lá, o cara não pegou o dinheiro todo, o banco não adianta ele pegar e imprimir o dinheiro, porque na hora que ele colocou na conta de um cliente de alguém, agora aquele cliente deve para ele e ele precisa fazer o controle de risco, o controle da inadimplência. Então, todo banco pode sim, se ele ainda não tiver no seu limite da Basileia lá e tal, no limite de alavancagem, ele pode emprestar dinheiro escritural, digitar um número na conta das pessoas e beleza, mas o problema é que os bancos que fazem isso mal, eles quebram. Quebram, na hora, você tem um rombo. Isso é muito interessante. Então, começamos com o tema do imprimir dinheiro, né? E eu tô até com o gráfico do M1, M2 aqui pra gente explicar, eventualmente, se você achar que faz sentido, mas segue com a sua linha que eu vou só complementando. Beleza. Então, primeiro a gente fala da parte da impressão do dinheiro real que acontece realmente na economia, que é essa parte dos bancos, né? Exato. Agora vamos para a parte do como o governo americano realmente acaba imprimindo dinheiro, mas sem imprimir. Que é o que cria todo o nosso problema mas a perda, o real, o dólar perde o seu valor ao longo do tempo, etc. Eu concordo com você. Isso que o problema
o pessoal do ouro concorda com o pessoal do Bitcoin, que concorda com o pessoal de qualquer sound money, né? De qualquer moeda que seja realmente de verdade. A gente sabe que nós estamos vivendo num mundo de fantasia. A gente concorda no problema. A questão é que você precisa entender mais como funciona. Então, o dólar, ele é muito mais importante fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Eu não canso de dizer isso. E é difícil a gente entender isso, porque dá sempre a impressão de que é os problema de Estados uma Unidos. moeda que sobe, que se valoriza com relação às outras, independente se ela se desvalorize com relação ao preço das coisas, é que o cara que deve nessa moeda e não tem essa moeda, ele não tem o que fazer. Ele vai precisar ou dar o calote, aí dinheiro é destruído, né? A dívida, o dinheiro é destruído, ou ele vai ter que correr atrás e arrumar essa moeda para pagar. Então tem uma diferença muito grande de, eu vivo nos Estados Unidos, ou sei lá, eu tenho um patrimônio em dólar e tô vendo que no meu mercado eu compro cada dia menos mesmo em dólar. Isso é horrível, é péssimo. De fato, o governo faz isso. É algo que não deveria fazer. O próprio Milei quer colocar uma lei lá que quem gastar demais vai preso. O próprio Buffett já brincou sobre isso, quer dizer, fazer uma lei para não deixar os governos fazerem isso. Tudo bem, tá errado, mas também, se a gente pegar o exemplo mais básico que tem, que todo economista austríaco usa, que é o Robinson Crusoe. Então vamos imaginar que o Robinson Crusoe chegou lá na ilha e aí ele resolveu pescar, ele tá pescando. Aí ele conheceu o amigo dele lá, o Terça-feira, lá, quinta-feira, não me lembro o nome do cara. O terça-feira, ele faz a lança. Então aí você já tem uma divisão do trabalho, e aí como o Crusoe não precisa fazer a lança e pescar, ele só pesca, se ele se especializou, os dois produzem muito mais juntos. Mas para que eles possam fazer trocas entre eles, em algum momento, com o aumento da complexidade da economia, eles vão precisar de uma moeda em comum. E essa moeda pode ser o peixe, mas digamos seja uma concha, tá certo? Se a economia vai ficando muito complexa, vai chegando mais gente, um faz um barco, outro faz o quê, faz o não sei o quê. Se só tiver 10 conchas e a economia deles for crescendo, o dono da concha é que vai mandar no mundo. Então, na medida que a economia vai se tornando mais complexa, o PIB vai aumentando, é necessário que mais moeda seja criada. É necessário, porque senão, $1 hoje, se nada tivesse sido impresso, os donos do dólar hoje seriam os donos do mundo. Seriam outra coisa, você não teria tido um crescimento quase nenhum. Por quê? Porque as pessoas sempre abririam mão de ativos pela moeda. Então a moeda seria tão valiosa que as pessoas não se arriscariam nos ativos. Então essa é mais uma questão de desequilíbrio. E existe uma discussão de papers e cartas que o pessoal das criptos, do Bitcoin, os maximalistas têm rodado por aí, dizendo que o aumento do M2 é inflação. E o próprio Mises já explicou isso, que na verdade, se há um aumento da economia e não há um aumento da base monetária, você tem uma deflação, não tem o que fazer, e uma deflação severa. Então é necessário que, ao mesmo tempo, as coisas se desenvolvam. Então a discussão é o poder de compra, não é a inflação. A inflação de moeda é necessária porque a economia cresce e ela se torna mais complexa. Agora, quando você faz um excesso de inflação monetária, aí tem a questão dos bancos e tudo, aí você pode acabar causando o que hoje as pessoas chamam de inflação, mas não é inflação, que é a perda do poder de compra. Esse é que é o problema. E muita gente tem feito paper aí e não calcula, por exemplo, não desconta o aumento do PIB do M2, do aumento da base monetária. Isso não pode. Por quê? Porque é ingênuo. Senão um carro hoje custaria 50 centavos de dólar, né? Exatamente. Não, essa parte é muito interessante, porque o próprio Jeff Snyder chama isso de elasticidade, né, do dinheiro, de você ter disponibilidade para quem precisa, porque se eu empresto dinheiro, eu sou um banco, eu empresto dinheiro para uma empresa, o objetivo dessa empresa, que não existia antes, é comprar uma máquina que também não existia antes, que vai produzir produtos que não existiam antes.
esses produtos acabam aumentando a nossa oferta. É isso que cria a real riqueza, né? Porque não é quantos dólares você tem na conta, quantos reais você tem na conta, é quantas coisas você consegue ter acesso. Porque não adianta nada ter um monte de dinheiro e eu não consigo comprar nada, porque eu não tenho remédio, eu não tenho móveis, eu não tenho comida, eu não tenho coisas para comprar. Não serve de É nada. aí que você tem a real prosperidade. Então você precisa ter um nível, o crédito que é criado, se ele for gerado para produção, aí você tem um equilíbrio entre as coisas que existem e o dinheiro, que é nada mais do que uma ferramenta para poder circular. E você pode ter até a desinflação, que o Renault já explicou aqui, que é saudável, que é, pô, tá produzindo um iPhone mais barato? Fenomenal, a gente queria viver isso. Quem sabe onde a gente vai viver. Você cria concorrência. Exato, mas tem uma questão de assim, como é que se cria valor? Como é que se cria riqueza? Eu crio riqueza se eu produzo alguma coisa por $1, esse é o meu custo com tudo. Eu vendo por $2, então eu criei uma riqueza. Mas mais do que isso, para criar riqueza de fato, para o cara que comprou tem que valer 5, senão ele não compraria. Então, nesse momento, criou-se, né, $2 nominais, mas uma percepção de riqueza e de valor de $5. Até porque se ele aplicar isso que ele pagou 2 e isso gerar um lucro para ele lá, então toda a cadeia vai enriquecendo e não tem problema ter mais dinheiro do que tinha antes. Não há problema nenhum. Exatamente. Muitas vezes você tem M2 subindo, mas não necessariamente os preços sobem. E você pode ter M2 caindo e os preços, entendeu? E os preços subirem. Não é uma coisa totalmente linear, né? E ninguém falou muito, né? Isso acaba saindo, essa última quedinha é a que mais fica assim, deixa quieto, o que importa é que subiu antes. Então, aí fica assim, mas por quê? O que é esse M1? Eu comecei com o M1, Renan. O que é esse gráfico aqui que nós estamos vendo? O M1 é mais a base, né? Ele não envolve... acho que são cartões de crédito. Agora você pode até me corrigir aqui, porque tem toda a parte científica. Eu acredito que o M2 ele é mais usado porque ele também envolve as operações em crédito, por exemplo, são depósitos bancários, depósitos em contas de. Tá até explicando aqui, ó, se você quiser ler aqui, ó. Pode. Pra mim tá pequeno. Você não tá conseguindo enxergar. O M1 ele é mais ele é mais básico, ele tem só o core quer ver, Treasuries, calma aí, é porque ele também mudou a definição dele. O M2, o que eu lembro, ele é mais utilizado porque ele envolve os depósitos bancários, ele envolve as operações de crédito, em cartão de crédito, etc., que dá uma ideia um pouco melhor da economia real, principalmente quando você usa o cartão de crédito. A partir do M2... Então esse aqui é o M2. Então isso aqui, de fato, é o aumento da base monetária, mas como a gente falou, se a gente não tivesse criado nenhuma moeda nesse período, como a riqueza da sociedade aumentou, o dinheiro seria escasso, excessivamente escasso. Exato. E aí você criaria um problema deflacionário e você não conseguiria pagar os salários das pessoas porque os dólares valeriam demais. E aí você cria todo um problema. Não tô falando. Agora, o que eu já tenho certeza que vai vir nos comentários é que nós estamos defendendo a inflação, defendendo imprimir dinheiro e que o certo é o que o governo está fazendo. Não é. Eu quero até tentar, só tentar voltar para aquela... Mas assim, na definição de fato, a gente está defendendo sim a inflação monetária. Tá defendendo. Isso. Só que a questão é a seguinte: se você pudesse criar uma expansão monetária que ela fosse automaticamente atrelada a aumento de produtividade, show de bola. Mas infelizmente não é o que acontece. E é aí que vem a impressão do governo indiretamente que afeta as nossas vidas, criando forças fora do que seria normal nas operações de mercado, criando, por exemplo, demandas artificiais quando você tem gastos públicos maiores, que não seriam feitos normalmente pelo livre mercado. Então, a expansão monetária, o que acontece hoje, que acho que volta muito à nossa pergunta inicial, se você tivesse isso do jeito que a gente está falando aqui, show de bola. Isso eu também acho que criou a maior quantidade de prosperidade, principalmente nos anos 2000, né? Com a expansão do sistema eurodólar, inclusive, você teve um aumento do M2, mas você teve muitas mais empresas surgindo, empregos surgindo, desenvolvimento, etc. Real estate, né? Pessoas comprando casas, etc. O grande problema que eu vejo, que cria muita distorção, são os gastos públicos. Só que a forma que o sistema e aí eu dou razão
quando você fala assim, mas o sistema do dólar é perverso. Ele acaba sendo perverso principalmente pela forma que o sistema começou a funcionar a partir de 2008. Que é aí que vem o pulo do gato. Se você tinha antes um sistema que era basicamente os empréstimos livres entre bancos baseados na reputação, num sistema de confiança, mas que depois de 2008, que teve toda aquela quebradeira, que obviamente, né, teve o erro de todo mundo, que acabou expandindo demais, aí que tá, você não pode expandir demais. Se você acha que tudo vai dar certo, você entra naquela do cassino, meu Deus, eu vou criar produtos derivativo do derivativo do derivativo, e algum dele vai ficar descalçado, e aí o objetivo foi uma intervenção governamental meio que em acordos, que criou Basel III, etc., todas aquelas coisas, reservas, blá, 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 e que acabou fazendo com que todos os bancos operassem em repo, né? Então, ou seja, eu preciso de colateral a partir de agora para fazer empréstimos. Só que o livre mercado acabou também entrando nessa, usando como colateral dívida do governo. Então, assim, se você falasse assim, qual que é o país ideal? É um país que não gasta mais do que ele arrecada. Então, sim, isso voltando para a pergunta anterior, né? Por que então que se você pode imprimir dinheiro, você cobra imposto? Por que você cobra imposto? Na verdade, a grande verdade é que eles não precisariam fazer isso, tecnicamente. Porque, principalmente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos conseguem captar muito mais dinheiro, até fora dos Estados Unidos, eles nem precisariam tanto dos americanos para captar dinheiro, porque o mundo inteiro precisa de colateral. Dólar. Para dólar, porque sem isso, você não consegue fazer uma exportação da Arábia Saudita para a Coreia, você não consegue exportar do Japão para o Brasil, você não consegue fazer trade, simplesmente não consegue, porque o dólar é a ferramenta mais útil para todas as partes. O livre mercado escolheu isso, desde os anos 50, 60. Não foi uma coisa imposta pelos Estados Unidos. Eles se aproveitaram disso, isso é verdade. Não são nada bonzinhos. Teve Bretton Woods ali que ajudou, né? Isso começou, só que a vida que acabou tornando o sistema euro-dólar uma coisa que criou toda a prosperidade da globalização que a gente viu, não foi o Fed que fez. Esse foi um produto que veio de baixo para cima, ele não foi imposto de cima para baixo. Então o livre mercado entrou aí. O problema é que hoje você tem o colateral, que é a dívida pública americana, que é usada como esse instrumento de troca interbancária, sem ele você não obtém dólares. O meu outro amigo Renault, né, o Renault Vieira, ele fala que em 2008 quebraram o brinquedo, né? O que significa quebraram o brinquedo? Hoje, nós já explicamos isso aqui, se você quer fazer qualquer negócio no mundo, você tem que colocar Treasury como garantia ou alguma coisa que seja pegue ao Treasury, que seja relacionado ao Treasury, tipo uma dívida de uma empresa, mas tem que ser tudo AAA, ou o desconto vai ser muito grande. Não dá mais para fazer negócio no fio do bigode, de 2008 para cá. Então, criou-se uma situação em que o mundo se alavancou enormemente e em algum momento se obrigou a desalavancar, sendo que moeda que você tem que usar tem que ser o dólar e garantia que você tem que usar tem que ser o Treasury. Então, a coisa dá uma complicada boa. Antes do Renault continuar, eu só queria dizer que assim, esse gráfico M2, que basicamente lá é dinheiro, depósito à vista, depósito a prazo e tal, então tem o dinheiro que o banco imprimiu aqui, não é o governo, isso aqui não é o governo imprimindo, isso aqui são os bancos emprestando dinheiro e pegando dinheiro de volta, diminuindo os seus empréstimos, que na verdade, quando o banco diminui a sua base de empréstimos, ele está queimando dinheiro, ele está desimprimindo, né? Ele está queimando moeda. Então, são os bancos que fazem isso. Não é necessariamente o Fed. Outra coisa, muito mais ainda relevante do que isso, que é o seguinte: isso aqui é só a ponta do iceberg, porque isso aqui é só nos Estados Unidos e também M1 moeda fora, tal, mas não tem os bancos internacionais. Não tem as dívidas do mundo todo. Então, olhar isso aqui e não olhar nada é a mesma coisa, porque você não sabe quanto está se emitindo e quanto está se queimando de dólar nos balanços dos bancos no resto do mundo. Então, o cara que faz qualquer estudo científico baseado nisso, achando que isso é o fluxo do dólar, ele simplesmente não entendeu nada,
porque ele Exatamente. não está vendo o resto todo. Tem muito mais dólar emitido por bancos no mundo todo do que esse M2 aqui mostra. Perfeito. Não, agora você falou uma coisa fantástica. O dólar, diferente do Bitcoin e diferente do ouro, ele pode reduzir a quantidade, certo? O Bitcoin só vai aumentar até 21 milhões e vai parar. O ouro sempre aumenta até você acabar com o ouro da terra, mas ele aumenta em média 2% ao ano. Mas o dólar pode reduzir a quantidade. Só que tem várias formas de fazer isso. Pode ser alguém quitando se você paga a fatura do seu cartão de crédito, você reduz o M2, certo? Porque você destrói aquele dinheiro e você faz a conciliação e acaba e extingue a dívida. Se você quita o seu carro, se você quita o mortgage, se você quita qualquer tipo de empréstimo, você está reduzindo a quantidade de M2. Então, o fato do M2 subir não significa que o seu poder de compra está caindo necessariamente. Ele pode subir. M2 não é moeda, galera. M2 é dívida. Também. Exato. Além. Então, E é o M2 internacional mais ainda. Então pode chegar uma situação em que, se um monte de gente der calote, o monte de dólar vai ser destruído. Só que esses caras que têm esses créditos aqui para receber, que achavam que tinha dólares, eles também não vão receber. Eles também vão ser obrigados a dar calote. Então, na verdade, você pode simplesmente destruir boa parte dessa moeda na medida que você tem uma crise de liquidez e que todo mundo desista de emprestar um para o outro. Mesmo que a impressora do Fed esteja ligada de noite, vai diminuir o M2. Mesmo que a impressora do dólar ligada de noite, vai diminuir. E mais do que isso, vai faltar dinheiro ao invés de sobrar. Exato. Não, e mesmo que o Fed tente fazer, o máximo que ele vai colocar é reservas nos bancos. Então ele pode cobrir os buracos bancários. Porque se o banco não quiser emprestar, não tem jeito. O Fed e olha, os bancos perderam mais dinheiro na crise de 2008 do que eles ganharam na história toda. Ninguém está dizendo que o banco é bonzinho. A alavancagem do tipo 2, existem 3 tipos de alavancagem. A alavancagem 1 é opcionalidade, é você estar comprado numa opcionalidade. Eu tenho um ativo. O máximo que eu perco é o dinheiro todo. Que é muito dinheiro, é 100%. Mas, se ele subir, pode multiplicar por 2, por 4, por 5, por 10, por 20. É um tipo de alavancagem, eu posso perder aquele dinheiro. O segundo tipo é o empréstimo. Essa é que se exagerou em 2008, e é por isso que o mundo quebrou, porque todo mundo estava alavancado muito mais do que poderia aguentar se houvesse um grande chacoalhão. Ninguém acreditava num grande chacoalhão. E vamos fazer uma conta simples. Você tem R$3, você quer comprar Banco do Brasil porque você ama Banco do Brasil. Você quer comprar R$4 de Banco do Brasil. Chega na corretora e fala, o cara te faz um termo. Nos Estados Unidos tem outro nome, mas é a mesma coisa. Você vai conseguir comprar R$4 de Banco do Brasil só tendo um. Se o Banco do Brasil subir 20%, a base vai de 4 para 4,80. Só que como você só tinha um, agora você tem 1,80. Então você teve 80% de lucro. Você é gênio. Vai sair na capa da Bloomberg. Agora, se cair 20%, o 4 vira 3,20. Só que você perdeu 80. Então, dinheiro seu, como você só tinha um, agora só sobrou 0,20. Só que você deve 3,20. Então, agora a sua alavancagem aumentou para 16 vezes. Isso significa que a corretora vai te liquidar, vai te cobrar uma multa e você está quebrado. Foi isso que aconteceu no mundo em 2008. E quando a tua base, que é a tua garantia, diminui muito rapidamente, naturalmente a tua alavancagem cresce de maneira exponencial e quem está te emprestando dinheiro vai te liquidar. Então, a crise monetária ela é muito perigosa por conta disso. As pessoas estão... Se todo mundo resolver cobrar todo mundo de uma hora para outra, não tem dinheiro para todo mundo. Então não é verdade que está sobrando dinheiro, está faltando. Tá faltando dinheiro, perfeito. Você acabou de descrever 2008, porque não foi que todo mundo chama de crise financeira. Ela Terceiro tipo de alavancagem é vender opção ou derivativo descoberto. Aí é pior ainda. E teve muito disso. Teve muito disso. Short, né? Vendido short descoberto em derivativos. Então, assim, não é todo o M2 que é impresso pelo governo. Então, o governo ele é tão gastão, ele gasta tanto, que além de imprimir moeda, ele também tem que cobrar imposto. Né? O pessoal diz que até o século XVIII, XIX, o governo não precisava cobrar imposto de ninguém, porque ele usava a moeda e tal, mas o governo era mínimo, ele não fazia nada, ele não tinha essa... O mundo não acreditava que era a obrigação do governo
pagar renda mínima, escola, healthcare, blá, 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 blá. Então, é possível que no passado o governo vivesse, ou algum governo já tenha vivido só de impressão de moeda? É possível, mas se o governo imprime dinheiro, por que ele cobra imposto? Porque ele gasta demais, não adianta. Talvez se o PIB do mundo fosse 3% e o orçamento do governo fosse 3%, fosse esse valor, corrigido tudo bonitinho, aí de fato ele não precisaria cobrar imposto. Mas nós criamos esse monstro. No Brasil hoje, Renan, 50% dos brasileiros vivem dos outros 50%. Hoje, dos 215 milhões de pessoas, sei lá, 110 vive de dinheiro do governo e 110 paga os impostos do governo. Então, a resposta é essa. A pergunta é muito boa, mas só a impressão de moeda não seria o suficiente. Agora, o governo imprime esse dinheiro dele mesmo, né? Ele usa esse dinheiro que ele imprime a moeda. Fica à vontade. Quer que eu... Não, tranquilo. Só para voltar naquele conceito que a gente estava falando do governo, até vou tentar passar uma visão um pouquinho, que acho que não se fala muito nisso, né? É claro que os gastos governamentais são gigantescos e principalmente os Estados Unidos, eles entram numa posição extremamente perversa e favorável ao governo para poder gastar mais e passar impune, né? Porque tecnicamente você não precisa ficar aumentando muito o imposto de renda nos Estados Unidos se você tem a sua própria dívida como colateral interbancário mundial por ser a reserva, a reserva global. Não vou dizer que eu concordo com esse sistema, mas ele é assim que ele funciona, não importa muito o que eu acho, o que cada um acha. Perfeito. Agora, até pegando esse ponto aqui que eu acho muito legal do Brent Johnson, né? Por que você tem um imposto, afinal de contas? Porque antes de você ter imposto de renda, quando você não tinha imposto de renda nos Estados Unidos, os bancos eles emitiam seus próprios certificados, os seus próprios cofres, dos depósitos. Então você tinha aqueles greenbacks dos estados, você tinha do próprio banco, né? E que aí que ficou mais fácil você entrar num sistema cada vez mais universal. Só que quando o dólar realmente se tornou a moeda mesmo, quando foi implementado o income tax nos Estados Unidos, é claro que a gente pode falar assim, beleza, os Estados Unidos vão querer abrir mão da arrecadação de impostos? Não, tudo bem. Até o Trump falou que vai tirar o imposto de renda, seria muito interessante ver o que você vai conseguir fazer um negócio desse, mas tudo bem, isso é outro papo. Mas, digamos que, beleza, os gastos governamentais são imensos, tem uma quantidade muito grande de impostos sendo cobrados, mas o motivo pelo qual os impostos são cobrados continua sendo pela legitimação do mais forte em relação ao mais fraco. Perfeito. Até uma ideia do Brent Johnson é o seguinte, os Estados Unidos, eles não cobram o imposto de você para que eles gastem o dinheiro que você passou para eles. Eles fazem isso, não estou dizendo que eles não fazem isso, mas o principal motivo não é esse. Eles vão ficar felizes em arrecadar, mas eles podem arrecadar com a impressão de dinheiro baseado nos gastos governamentais que eles acarretam de todo mundo por conta do sistema global. Só que eles fazem, na verdade, isso para os americanos para dar um valor para aquele dinheiro que está sendo usado como dinheiro nacional dos Estados Unidos. É um dinheiro que eles já iam gastar de qualquer jeito, não importa muito. Agora, eu vou pegar um pouquinho de você, porque eu estou dizendo que você vai me pagar esse imposto para eu fazer as estradas, fazer todas aquelas coisas que todo mundo critica, né? Principalmente os libertários, né? Não precisava disso. Estradas existiam antes disso, não é um motivo. Você pode até dar essa razão de que é para construir infraestrutura, vão cobrar imposto, etc, etc. Não precisaria disso, mas ele vai legitimar os dólares, porque é a moeda que você precisa para pagar, é a moeda que circula nos Estados Unidos para fazer todas as transações financeiras. Então ele dá uma legitimação. Por mais que essa ideia seja idiota, por mais que essa ideia seja, tipo assim, gente, não estou dizendo que eu concordo, só estou dizendo que é assim que funciona. É claro que eles não precisariam cobrar imposto e eles conseguiriam, até às vezes, da forma que nós temos hoje, eles poderiam até emitir muito mais dívida e continuar fazendo as coisas da mesma forma. Até tecnicamente, do jeito que o sistema funciona hoje, por mais perverso que ele seja, pela falta de dólares, pela falta de colateral, pela quantidade enorme de dívidas que já existem, principalmente fora dos Estados Unidos, os Estados Unidos poderiam imprimir muito mais dívida. É isso que o governo realmente faz. Ele imprime dívida, ele não imprime os dólares. Mas porque ele é o único governo que tem a capacidade de imprimir essa dívida,
isso circula no mundo inteiro e todo mundo precisa desse colateral. Isso acaba expandindo as economias do resto do mundo, porque você consegue com esse colateral fazer negócios, você consegue fazer expansão de crédito em relação a outras entidades, se os bancos entenderem que está indo tudo muito bem, que não é o caso, e isso volta para os Estados Unidos. Aí, como todo mundo injeta esse dinheiro nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos fazem muitos gastos e acabam criando muito mais demanda do que oferta de produtos. E aí você vê um McDonald's subindo 300%, você vai para o supermercado, a coisa sobe. Então essa é a forma que o governo acaba imprimindo dinheiro. Na verdade, ele imprime dívida, né? Isso ele pode, e nenhum outro governo consegue fazer isso. E ele imprime essa dívida através de depositar dinheiro, que é a reserva bancária, nas contas dos bancos. A partir dali o banco deve um dinheiro para ele, e aí ele com essa dívida, ele pode, com esse dinheiro que ele digamos que vamos de novo, que até eu me confundi aqui. Ele emite a dívida porque ele precisa de dinheiro, então você empresta dinheiro para o governo americano, entendeu? Isso, aí o governo americano vai lá e empresta o dinheiro. Mas ele não poderia simplesmente depositar o dinheiro na conta do banco e ficar com crédito? Porque quem é que fica com a dívida, então? Mas quem está emitindo a dívida é o governo. Não, é o governo. Perfeito. Os bancos que são os primary dealers compram as dívidas. Eles são os primeiros na cadeia. Quando você tem a oferta, né? Aquele leilãozão que você faz, cada um tem uma validade diferente. Um a cada 3 meses, tem outro que é toda quarta-feira. Mas enfim, você tem um leilão específico. Quem compra sempre em primeiro lugar são os primary dealers, JP Morgan, Barclays, todos os bancos, eles são aqueles primeiros que compram. Então, eles compram. Para isso eles expandem, porque não tem calote. O banco pode expandir o seu balanço, porque o risco é zero, você percebe? O risco do título público americano é zero. Então, o banco, ele faz a tabelinha com o governo americano, ele prefere. Por isso que a gente está tendo esse problema deflacionário hoje. Os preços sobem, mas o dinheiro está caindo, a quantidade de papel moeda está caindo, porque as empresas... Porque os bancos não querem essas reservas, né? Os bancos, eles não querem emprestar para uma padaria, eles não querem emprestar para um novo restaurante, eles não querem emprestar. Então não adianta ele tomar do governo e emprestar para a padaria, porque ele não confia na padaria. Exato, esse é o problema, porque ele vê um problema inerente na economia. Agora, o governo não poderia, para a gente fechar tudo, o governo não poderia ele ligar a impressora e gastar as despesas correntes? Ele faz isso? As despesas correntes do governo... Ele só pode fazer isso pelo tesouro. Foi o que aconteceu na pandemia. Lembra daqueles cheques que os americanos receberam? Todo mundo recebeu um cheque de 2.300 por pessoa, né? Cada Social Security recebeu na sua conta. Isso foi impressão de dinheiro. Isso foi literalmente impressão. Teve que pedir para o Congresso, né? Só acontece com intervenção emergencial governamental, emergencial, assim, com aprovação do Congresso. E isso é temporário. Então, no dia que os Estados Unidos passarem por cima disso, aí acabou. Aí realmente você vai ter uma central. Só que isso vai criar um problema com todo o sistema bancário mundial, digamos assim, né? Sem dúvida. Porque as outras moedas são derivativos do dólar, como o Renault fala tanto. Exatamente. O euro-dólar não é papel, ele é só um derivativo do dólar, é só uma entrada. Então, se o banco deve outro banco, e deve outro banco, e deve outro banco, entre todo mundo tá ali, beleza. O Fed não tem controle sobre isso. É isso que as pessoas não entendem. São duas moedas diferentes. Elas são tratadas da mesma forma. Mas o euro-dólar é uma coisa e o dólar é outra. Inclusive, se eu estou, por exemplo, na Europa e faço um negócio com uma empresa americana e eu mando $1 milhão para uma compra de equipamento nos Estados Unidos, esses dólares que saem do Santander na Espanha e vão para um banco nos Estados Unidos, aumentam o M2 americano. Isso não foi o Fed que imprimiu. Mas não teve aumento de base. Não teve aumento. Isso, inclusive, foi o que aconteceu nos anos 70, quando a gente teve aquela grande inflação de 1970, que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, foi nada mais do que a expansão do sistema euro-dólar, que os bancos estavam assim, criando crédito a rodo e mandando dinheiro para o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos e a América do Sul. A América do Sul expandiu horrores nessa época, só que teve um problema. Começou a ter calotes, principalmente na América do Sul, e aí quando você começou a ver o risco sistêmico, falou, opa, peraí, deixa eu retrair. Aí retraiu-se o crédito,
Mas por coincidência, naquele momento, estava o Paul Volcker como chairman do Fed, e ele falou, quer saber? Eu vou subir a taxa de juros mais um pouco, porque eu acho que os juros mais altos vão controlar a inflação. E por uma coincidência, foi exatamente o momento da retração do sistema do euro-dólar. E aí você pegou a correlação e criou causalidade. E aí ele virou o herói que ele é hoje. E todas as políticas de juros hoje são baseadas no Paul Volcker, como se aquilo tivesse sido o motivo pelo qual ele teria controlado a inflação, mas não teve nada a ver com isso. Simplesmente parou de chover dólares do lado de fora dos Estados Unidos para entrar nos Estados Unidos. Entendeu? Perfeito. E uma coisa que é interessante é lembrar isso. O governo não imprime dinheiro, ele imprime dívida. Qual que é a relação do Fed e o Tesouro? Qual que é a relação dos dois? E o Tesouro é governo mesmo, né? Qual que é a relação desses dois? Aí que tá, né? Em princípio, um é subordinado ao outro, mas tecnicamente o Fed não é do governo americano, ele é uma empresa privada, né? Ele foi criado com uma conotação pública, mas tecnicamente aí a gente entraria naquela parte mais conspiratória, né? Para quem leu. Isso, eu deixei a pergunta conspiratória aí da ilha de Jerkins lá. De Jekyll Island, né? Aquela história. Jekyll Island. Depois. E também nós não vamos nos aprofundar aqui, porque a gente não é doido. Né? Se a gente entrar naquela do Titanic, daquele pessoal, eu conheço essa história também, mas enfim, aí a gente quer manter YouTube friendly por enquanto, né? Pra gente não ser bloqueado aqui no YouTube já agora. Mas enfim, a parte do o Fed, em princípio, né? Ele é subordinado, muitos acreditam que ele possa vir a se fundir num determinado momento, né? Você tem a Janet Yellen do Tesouro e você tem o Powell no Fed, mas o Tesouro, quem realmente cuida de toda a parte de títulos da dívida pública é o Tesouro americano, porque são treasuries, né? Ele é emitido pelo Tesouro americano, por isso que a gente chama de US Treasuries, os T-bonds, T-bills e T-notes, né? Agora, o Fed, ele é mais responsável pela política monetária, né? Baseado na taxa de juros, que é da política de taxa de juros que controlariam a inflação, fazendo todas as narrativas que eu falo bastante, inclusive, no podcast, né? 98% é narrativa e 2% são ações mesmo, baseado, porque não é bem o que controla, né? Na verdade, é algo muito mais reativo que o mercado já fez do que, de fato, mas enfim, não interessa muito a verdade, o que interessa é como as pessoas acham que funciona, porque é isso que movimenta o mercado. Então, Jerome Powell vai falar e todo mundo vai dar atenção para o que ele vai falar, isso vai afetar as bolsas, isso vai afetar o Bitcoin. O Bitcoin é muito movimentado, inclusive, pelo que o Jerome Powell fala, né, no Fed. Sim, sem dúvida. E o Treasury, pela Janet Yellen, é muito mais na parte da dívida em si. Agora, claro que os dois se falam, às vezes tem conflitos entre eles, obviamente, mas você sente que tem, assim, uma união cada vez maior, que eu não ficaria surpreso se virasse uma entidade só lá no futuro, mas eu não posso prever, né? Enfim, mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Tá numa das possibilidades. O Tesouro da Janet Yellen, ele é que imprime a dívida. Então ele vai lá e fala, olha, eu vou emitir aqui um Treasury, aí eu emito um Treasury, faço um leilão para os dealers, eles compram. Beleza. Aí eu recebo dinheiro com isso. Isso. Não, eu recebo o título. Eu dou dinheiro pro governo. Isso, o governo de Janet Yellen. Janet Yellen recebe dinheiro. Que é a conta corrente dos Estados Unidos, que chama de TGA. Né? E lá ela vai lá e gasta. Aí ela vai lá e gasta tudo, e tem que gastar tudo, vai gastar com o exército, vai gastar com conta, com tudo, né? O Bolsa Família dos Estados Unidos, tudo, absolutamente tudo, todos os gastos governamentais, que é essa máquina de gastança. Essa grana é injetada na economia inteira. Agora, ela foi captada da onde? Do imposto dos americanos? Não, ela veio da Espanha, ela veio do Japão, ela veio de todo mundo que está precisando de dólar, porque eles precisam. Então, a grande questão que todo mundo ficava falando era o seguinte: até quando isso vai acontecer, né? Só que aí fica a questão, é só parar de comprar dívida americana, porque os chineses estão se livrando da dívida americana, porque os indianos estão se livrando da dívida americana, porque todo mundo está se livrando, os japoneses estão se livrando da dívida americana, mas na verdade eles não estão se livrando da dívida americana. Se você precisa de dólares e agora você tem treasuries, você precisa vender os seus treasuries. Estão fazendo caixa para pagar a conta, porque o mundo está apertado. Porque por mais que a inflação esteja aí grande, o fato é que
os países, inclusive os países do mundo todo, grande parte, tá apertado, tá precisando ou vender reserva. Claro, por definição, porque aí que tá. Por que que o dólar não hiperinflaciona? Por definição. Porque como ele é a única reserva global, todas as outras moedas podem inflacionar, hiperinflacionar tranquilamente, menos o dólar. Se ele fizer isso, ele vai ser a última. Por quê? Porque ele, por definição, por ser a reserva de moeda global e pelo fato de todos os países fora dos Estados Unidos se endividarem em dólares, sem ser com os Estados Unidos, entre eles mesmos, a quantidade de dívida é, por definição, maior do que a quantidade de dinheiro circulante. É porque você tem o principal mais juros. Então você precisa ter mais treasuries para poder garantir que você possa fazer mais Ripple para pegar mais dólar emprestado para pagar aquela dívida. Só que agora, como você pegou emprestado, você tem mais juros para pagar de volta. Então isso cresce. A nossa economia ela é baseada em crédito, ou seja, ela precisa expandir sempre. E vamos falar então agora do Fed. Tá? Então nós já sabemos que o Tesouro emite essas dívidas. Isso é bom, porque o mundo precisa desses treasuries, por causa da economia que vai crescendo, não necessariamente agora não está crescendo tanto, mas durante esses anos todos, é como se, da mesma maneira que a economia lá da ilha do Robinson Crusoe crescesse muito, também precisaria aumentar a produção das conchinhas lá, porque senão os donos das conchinhas iam mandar em tudo, e não só isso, você teria uma paralisação, porque faltaria dinheiro, na verdade, você não teria dinheiro para circular. Mas o fato é o seguinte, e o Fed? Como é que o Fed trabalha? Ele tem um balanço, ele dá lucro, qual que é o negócio dele? Ele não precisa, o Fed é um cheque, como é que é? O Mike Maloney, acho que ele fez uma definição muito boa, um dos melhores capítulos da história, no Hidden Secrets of Money, né? Capítulo 4. Que o Fed fala assim, o Fed tem um cheque em branco que nunca vai precisar ter fundos e você nunca vai precisar declarar o que você tem, né? Na verdade, é meio que esse bate-bola entre dívida e recebimento dos bancos, você tem essa brincadeira de criar dinheiro entre eles, né? E o governo vai acabar gastando da maneira que eles bem entenderem. Então, assim, o Fed é uma empresa privada, ele não precisa declarar absolutamente nada, não paga imposto, não tem absolutamente nada disso e dá. Em princípio, se você for na própria página do Fed, ele é uma empresa que gera ali, acho que 6%, né, de dividendos para todos os acionistas que são. Aí já vem toda aquela história, né? Viu, gente, nós estamos abrindo o embrulho de cada vez. São 12 véus, 7 véus. Nós vamos abrir 3 ou 4 com o tempo. Nós vamos falar de outros véus. Mas então ele dá lucro. Fazendo o quê? Em princípio ele dá lucro. Aí que tá. É uma grande questão, né? Você tem uma. Aí que tá. É complicado falar isso, porque assim. É difícil quando você vê todas as reuniões, todas as pautas de todas as reuniões, discursos de todos os chairmans do Fed, eles ao longo das décadas vêm provando a eles mesmos de que tecnicamente eles não serviriam para muita coisa, né? Sim. O intuito inicial, agora eu vou tentar falar do por que eles foram criados, o que eles estavam tentando resolver. Quando os Estados Unidos estavam se desenvolvendo, pelo menos essa é a história, aí você pode agregar alguma coisa, me corrija se eu estiver errado, como os Estados Unidos se desenvolveu assim do leste para o oeste, né? Você foi criando as coisas, você precisava de ter dólares num determinado local, né? Os dólares não estavam muito bem distribuídos, e às vezes você está postando ali no meio você acabou de descobrir a Califórnia, né? Você quer crescer aquilo, não está tão desenvolvido, mas não tem dinheiro suficiente para poder desenvolver tudo aquilo, ter crédito, expansão. Então o Fed foi criado para meio que ser aquele lender of last resort, ou seja, aquele que vai te emprestar quando tudo der errado e não tiver, para fazer o clearance, para manter tudo de pé entre bancos para dar aquela sustentação de todo o sistema. Só que aquilo foi como o próprio sistema bancário se desenvolveu muito mais rápido do que o Fed, mas infinitamente muito mais por causa da tecnologia, viu-se que era muito mais fácil você mandar mensagem entre bancos e falar, te devo tanto, você me deve tanto, é melhor fazer assim, e você fazer um sincronismo de balanços, que é hoje
o que o Bitcoin se proporia dizer que foi o primeiro, mas não é o primeiro a moeda descentralizada, né? Não, a não. primeira moeda descentralizada do mundo se chama euro-dólar. Então, baseado nessa solução vista pelos bancos, o Fed ficou para trás. Só que ele se manteve. E aí você percebe nos próprios discursos, né, do Alan Greenspan, ele admitiu claramente, ele falou assim, hoje a quantidade de produtos criados pelo sistema bancário é tão vasta que a gente não consegue definir ou quantificar, olha só, a gente não consegue quantificar ou mesmo definir o que é dinheiro. Isso foi dito pelo Fed. É por isso que o M2 ele é extremamente falho. Eles até tentaram inventar um M3 para tentar ver o que estava acontecendo no sistema eurodólar, mas eles desistiram, porque não tinha como você entender para onde está fluindo, porque a gente não tem um blockchain transparente. É esse que eu dou como muito assim, qual que foi o grande valor, né, trazido pelo Bitcoin, é que todo mundo pode ir lá checar. Agora, você não pode ver o que acontece no Fed, você não pode ver o TGA você pode até ver o TGA do Treasury, né, o TGA? TGA é a conta bancária do Tesouro Americano para gastar o balanço, né? É realmente uma conta corrente, digamos assim, né, que vai do governo. Extrato. Mas agora, eu não consigo entrar e ver o que está acontecendo no Ripple do Santander emprestando dólares fora dos Estados Unidos, da Espanha para a Grécia. Não tenho a menor ideia. Ninguém consegue ver. Eles até publicam em notas de rodapé, em balanços trimestrais, para dar uma impressão de que estão sendo transparentes, mas na verdade é um grande buraco negro. Então é por isso que você não consegue saber o que acontece com a liquidez do mundo. Você pode tentar ver sintomas de coisas que vão, né, fazendo, que vão sendo ali, que vão dando uma sugestão de que está faltando dinheiro em algum lugar, mas você não consegue saber exatamente onde está, né? Então você vê pelos problemas, você vê pelos sintomas. E o Fed faz o Ripple, é ele que explica aí o que o Fed faz hoje, por mais se tem utilidade, se ele precisaria ou não, mas hoje o Fed, se a gente pensar na dança das cadeiras, né? Que quanto mais tempo a música toca, mais as cadeiras continuam ali, né? O Fed faz isso. Então, assim, o Fed hoje, ele usa as reservas para garantir liquidez, para manter os balanços dos bancos vivos, caso você tenha uma desestabilidade, uma instabilidade no sistema Ripple baseado na mudança dos valores dos bonds. Então, o que significa isso? Se eu tenho um título que vale X e ele começa a valer menos, eu posso fazer algumas operações de crédito de bate-bola entre bancos e o Fed, para poder garantir a minha estabilidade. Às vezes os bancos até têm lucro nessa operação, um pouquinho, o que não é legal para a economia, porque você ter um bate-bola entre Fed e bancos não ajuda a população de forma alguma, né? Mas às vezes existem essas oportunidades de arbitragem. Então, assim, tecnicamente, o Fed ele serve para garantir a estabilidade do sistema monetário dentro dos Estados Unidos, com os bancos americanos. Mas isso se espalha para o resto do mundo, porque tudo que está fora dos Estados Unidos é derivativo do que está dentro dos Estados Unidos. Então as cadeiras estão dentro dos Estados Unidos, mas a música toca para o mundo inteiro. E todos os eurodólares que estão circulando, eles dependem das reservas que estão dentro dos Estados Unidos, e o Fed, em princípio, é o que cuida das reservas bancárias. Ele pode imprimir quantas reservas bancárias ele quiser, que são considerados como o Fed imprimir dólares, mas não é bem dólares, porque isso nunca vai direto para uma conta corrente de uma pessoa, isso só transita dentro do sistema bancário americano. Essa que é a grande confusão. Aqui nós temos o calendário dessa semana, e aí aqui no dia sexta-feira, 5 de julho, ontem, nós estamos gravando num sábado, está dizendo que o balanço do Fed são 7 trilhões 222 bilhões. O que significa? Esse dinheiro é do Fed ou ele é do Tesouro e o Fed que está administrando? Não, esse é do Fed. Esse é do Fed. É do Fed mesmo. Esse é do Fed. É o Fed Balance Sheet, é a forma que ele usa para poder garantir estabilidade quando ele faz o famoso QE, o Quantitative Easing. Quando ele... O que ele faz? Né? Ele compra títulos do Tesouro, que não foi ele que emitiu, foi o Tesouro que emitiu, né? E aí ele entrega para os bancos Bank Reserves, que são essas reservas. Ela equivale a dólar, mas ela não é dólar. Não existe uma forma direta
do Fed fazer Então, com que você então mande o Fed não, de alguém. não imprimir dinheiro do nada e também não imprimir dívida, mas o que ele pode fazer ele pode comprar ativos dos bancos e, em contrapartida, depositar reservas para que os bancos tenham liquidez. Só que isso é uma troca de ativos. Então, Perfeito. é que tá. Essa que é a grande questão. O Fed não pode acordar e falar, eu vou imprimir aqui 200 bilhões de reservas bancárias e vou sair imprimindo por aí e vou deixar esse dinheiro aqui e vou pagar de dividendo. Ele não pode fazer isso. Não, sim e não. Ele pode imprimir reserves, ele faz isso. Ele pode imprimir quantos ele quiser. Só que a questão é que isso pode ou não ir para a economia real. É aí que tá. A maioria das vezes, quando ele faz um quantitative easing, que significa que ele está injetando dinheiro, que todo mundo fala assim, 80% dos dólares impressos do Fed foram feitos agora em 2000. Esses bank reserves não são dólares. Eles só vão virar dólares se o banco olhar o que o Fed tá. O Fed tem uma expectativa de transmissão da intenção dele. Então, olha só, por que acaba funcionando às vezes? Porque se o Fed fala o seguinte, olha, eu estou imprimindo dinheiro do além e eu vou agora estimular toda a economia americana. E ele dá uma entrevista para o Fantástico, digamos assim. E aí todo mundo, uau! Agora o Fed vai resolver todos os problemas. Eu vou ter mais crédito, a minha empresa vai dar certo. Então ele me dá a expectativa de que as coisas vão acontecer. Baseado nessa expectativa, se o banco entender que isso vai ser bom para ele, aí ele segue o fluxo e ele vai imprimir os dólares. Só que esse segundo passo tem que acontecer. Se os bancos não... Se o Fed pode imprimir quantos bank reserves ele quiser. Se os bancos disserem, não vou emprestar, não muda nada na minha vida, o balanço do banco vai se manter de pé, porque é um asset swap, ele só troca de um para o outro. É $1 milhão de dólares de reserves. O banco não faz o que quiser com a reserva. Não, na verdade, assim, a lei deixa eles usarem isso como colateral, que vale tanto quanto o Treasury, e ele tem um pouco mais de estabilidade porque ele não varia para cima ou para baixo, porque ele é um derivativo de dólar. O Fed pode imprimir isso, ele pode imprimir, não, ele pode entregar isso para o banco mesmo sem receber o colateral, sem receber ativos. Não, ele tem que receber. Tem que receber. Então não é que ele está... Ele troca. Ele tá comprando. Quer dizer, não é que pode sobrar 500 bi de lucro na conta do Fed e distribuir aí para o sócio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, o banco é muito complicado essa parte, porque eu juro para você, até o próprio George Gammon, Jeff Snyder, até hoje eles se perguntam determinadas coisas, porque indiretamente, em algumas ocasiões, isso pode ir para a economia real, dependendo de como foi feita a triangulação, como que aquele banco comercial, o que depende para onde aquilo foi. Então, se o banco emprestar para uma operação que vai para a economia real, beleza. Agora, se ele falar assim, quer saber? Ele me deu os reserves. Eu estava com aquele título, porque, por exemplo, se eu tenho um título americano, vale 1.000, eu tenho a garantia que o governo americano vai me pagar 1.000 daqui a 10 anos, certo? Só que hoje ele vale 800. Se eu vender hoje, eu estou no prejuízo, mas eu não vou vender. E aí você fica naquela. Se o banco tiver muito saque, eu talvez seja obrigado a liquidar aquilo, e aí sim o banco quebra. Para evitar. E a maioria dos bancos, principalmente os regionais, eles estão abaixo da marca d'água, porque eles emprestaram dinheiro muito barato no mortgage e tal, a 2, 3%, compraram esse treasury de 2, 3%, e agora o juro subiu e o treasury já não vale mais nada. Então ele tá fazendo essa troca. Mas o Fed em nenhum momento acorda de manhã e fala, vamos imprimir 200 bilhões de dólares aí para pagar de dividendo para o sócio. Isso aí não acontece. Quer dizer, existe uma transparência mínima aí, digamos, uma governança mínima para que a gente tenha a convicção de que, senão, as conspirações fariam sentido e aí a gente teria que abraçar o Bitcoin. Com certeza. Não, aí o que aconteceria? A ideia, por exemplo, de que, por exemplo, você quer ver um problema? A bolsa está subindo porque o Fed está imprimindo dinheiro. Não. Muita gente acredita isso.
Eles pegam uma correlação entre a subida da quantidade do balance sheet, né, do balanço do Fed, e faz uma correlação com a bolsa subindo e fala, opa, se o Fed imprime reserves, isso vai direto para a bolsa. Fed não compra ação. Fed não consegue comprar ação. Não existe como. Banco pode comprar ação, desde que ele consiga se endividar da forma correta e veja lucro nessa operação, dependendo do que ele vai fazer. E é muito mais a sinalização, né, de que já que o Fed está comprando, então agora, né, vai ter dinheiro, os juros vão cair e tal, então a bolsa sobe por causa desse pêndulo doido aí, que os juros sobem no mundo, de fato, o valor dos ativos reais trazido a valor presente é menor, né, por causa do fluxo de caixa, então valuation, tudo vale muito menos se o juro é caro e tudo vale muito mais se o juro é barato, e isso é diretamente proporcional. Então, assim, entendemos bastante. Hoje foi um programa extraordinário. Eu mesmo me confundi em algum momento aqui, porque empresta, dá, imprime, não imprime, mas acho que ficou bem claro. Já vi vários especialistas também, né, tendo que pensar várias vezes para entender esse fluxo, mas a questão é a seguinte, se a gente tiver uma crise de liquidez, o que vai faltar é o dólar. E aí, outras moedas ou outros ativos, por exemplo, quando o juro sobe, via de regra, o ouro cai. Quer dizer, nem o ouro necessariamente serve para um colapso financeiro. Porque o grande problema é o seguinte, se você tem conta para pagar e a moeda que você precisa usar é o dólar para pagar essas dívidas, você vai liquidar o que você tem. Então, as barras de ouro que você tem, você vai liquidar por dólar e o ouro vai cair. E isso acontece em todas as crises. As pessoas acham que, não, uma crise inflacionária, o ouro vai explodir. Beleza, mas quando você vai precisar comprar aquilo que está inflacionado, você vai ter que vender o seu ouro para comprar aquilo que está inflacionado. O ouro, via de regra, ele sobe antes e depois do crash. Mas no crash ele cai junto, então não resolve muito. É antes por causa da expectativa de inflação com juro baixo, que é quando o ouro sobe, quando você tem isso, você tem juro baixo e inflação. Sim. Por quê? Porque o ouro tem carrego. Você está abrindo mão dos juros quando você compra o ouro. Então, se o juro é muito alto, não vale a pena você comprar o ouro, porque o carrego é muito caro. Então, a combinação, tendência de queda de juros e inflação é o que é exatamente o momento que o ouro e commodities, de maneira geral, sobem. E isso acontece antes e depois, né? Quando você tem o ciclo lá, e aí também o juro cai e tudo mais. Muito interessante. Olha, deu nosso horário, mas acho que vamos acabar na metade aqui, né? Não, daria para falar muito mais coisa, nossa senhora. A gente ainda ia falar um pouco de Bitcoin, paraísos fiscais e tal, mas vamos deixar para a próxima. Eu acho que foi fenomenal. Agradeço enormemente, Renaud. Deixa o seu recado aí para turma. Não, eu tenho muito prazer em falar isso, assim, eu aprendo muito, né, em tudo isso, porque o objetivo aqui é dar ferramentas para você pensar, entendeu? Você mesmo tomar sua própria conclusão e ver que as coisas são mais complexas do que a gente imagina, e que a história não é tão bonita quanto a gente acha, e nem tão perversa de um lado, e não é assim, uma coisa que vai resolver tudo, não é porque você tem Bitcoin que você é o mais esperto da turma e tudo vai acabar e você vai esperar e tudo vai estar maravilhoso, não é bem Provavelmente assim, não, é complexo. Então, assim, as coisas é um meio termo, né? Nem para lá, nem para cá, mas no meio, né? Então a gente vai tentando achar o legal do meio termo é isso, né? Porque a resposta sobre por que o governo cobra imposto é isso, né? Ele gasta tanto dinheiro que se ele fosse usar só o dinheiro, digamos, que ele imprime em dinheiro, ou M2, que é dívida, que é a mesma coisa, não teria dinheiro suficiente. De qualquer modo, de fato ele imprime mesmo, né? E ele usa isso na sua dívida. Tem também esse papel do Banco Central Americano, do Fed, que claramente, né, ele ainda a gente não sabe para que ele serve exatamente, né? Então acho que também é uma das conclusões aí. Fenomenal o programa, né? Não, valeu, obrigado mesmo, Luiz, pela oportunidade sempre de a gente poder bater um papo. Espero que isso possa ajudar o máximo de pessoas possível. Vamos aprendendo junto, vamos aprender bastante. Pessoal, show de bola, um abraço para todo mundo. Deixa o seu like aí. Eu sempre vou deixar alguma coisa aqui, um curso, um link, alguma referência para você. Vai lá dar uma conferida. No canal do Renaud também. Me siga o Renaud. Deixa o like aí. É uma discussão profunda, séria. A gente queima muito neurônio. Espero que você esteja cada vez mais maduro aí na sua jornada financeira. Um grande abraço para todo mundo. Nos vemos
no próximo vídeo. Tudo de bom! Valeu!